Bom dia, hoje eu e o grupo falaremos sobre a ética cristã na Idade Média, também a sua influência naquela sociedade e seus principais pensadores daquela época. Bom, para a nossa apresentação, a gente separou os temas por tópicos. São eles fundamentos da ética cristã medieval, as virtudes cristãs e os seus vícios, a filosofia de Santo Agostinho e a filosofia de São Tomás, que são os nossos dois pensadores que a gente vai apresentar, as representações alegóricas, que é a árvore das virtudes e dos vícios, e por último temos a relação com outras tradições religiosas e por fim temos a transição da ética cristã para a ética protestante. Bom, primeiramente vamos entender os fundamentos da ética cristã medieval e como as virtudes e os vícios moldaram a moralidade daquela época. Isso leva ao primeiro ponto, os fundamentos da ética cristã medieval. O primeiro fundamento é o teocentrismo e a influência da igreja. Bom, como já sabemos, a sociedade medieval era teocêntrica, ou seja, Deus era o centro de tudo. A moralidade não era definida pelos homens, mas revelada por Deus através das escrituras e ensinada pela igreja. Diferente da ética grega, que buscava a felicidade da vida terrena, a ética cristã priorizava a salvação da alma e uma vida após a morte, assim fazendo um contraponto entre as duas. A igreja controlava a educação e ditava os valores morais, pois ela era responsável por repassar os ensinamentos e as escrituras que eram passadas por Deus. O segundo fundamento da ética cristã, que era a Bíblia e a moral cristã. A principal fonte da moralidade cristã era a Bíblia, especialmente os ensinamentos de Cristo no Novo Testamento. O conceito de pecado original fazia com que o homem fosse visto como perfeito e dependente de Deus. A ética cristã baseava na obediência aos mandamentos, no amor ao próximo e na busca pela sanidade, assim fazendo com que o homem se livrasse daquele pecado original que foi dito anteriormente e se aproximasse cada vez mais de Deus, seguindo os seus ensinamentos e mandamentos que eram passados pela Bíblia. O temor ao inferno e a promessa do paraíso eram incentivos para seguir as normas morais, que eram tido como esse inferno era tido como punição da vida após a morte, na qual você não fosse uma pessoa obediente, você não seguisse os mandamentos e as escrituras que eram repassadas, você seria uma pessoa cheia desse pecado original, sendo uma pessoa cada vez mais distante de Deus e assim tendo como punição na sua vida após a morte o inferno. E essa promessa do paraíso é exatamente esse contrário, para uma pessoa que era obediente aos mandamentos, que repassava o amor ao próximo e buscava essa sanidade, para assim se livrar desse pecado original, para conseguir essa penitência que era o paraíso na vida após a morte. Agora eu vou falar sobre a diferença entre a ética clássica e a ética cristã. Na filosofia grega, a ética era baseada na razão e na busca da felicidade terrena, como foi dito. Já na ética cristã medieval, a moral vinha da fé em Deus e da obediência à igreja, para assim conseguir aquela penitência que seria o paraíso na vida após a morte. A ideia de bem e mal passou a ser ligada ao conceito de pecado e não apenas à lógica ou à razão, sendo assim algo ligado ao ser humano, onde o pecado seria todo o mal possuinte e o bem seria toda a obediência aos mandamentos e às assinaturas da igreja, que seriam repassadas através da Bíblia. Agora, nesse segundo tópico, eu vou falar um pouco sobre as virtudes cristãs e os vícios. O que seriam essas virtudes cristãs? Bom, a ética cristã valorizava a prática de virtudes que seriam qualidades que aproximavam o homem de Deus. Assim, pessoas obedientes, amáveis, poderiam ser estar cada vez mais perto de Deus, assim tendo virtudes cristãs. Bom, essas virtudes cristãs eram separadas em dois tipos de virtudes, que são elas as virtudes teolocais e as virtudes cardeais. Bom, nas virtudes teolocais temos a fé, a esperança e a caridade, e nas virtudes cardeais temos a prudência, a justiça, a tolerância e a temperança. Que um ponto muito importante a ser dito sobre essas virtudes cardeais, porque ela é originalmente aristotélica, mas ela foi adaptada pelo cristianismo, que se apossou dessas virtudes e as modificaram. Agora são elas as 7 virtudes que eu acabei de falar, e agora eu vou falar um pouco sobre as 7 pecados capitais, que seriam os vícios,
que os vícios eram comportamentos que levavam ao pecado e à condenação eterna, assim levando o ser humano ao inferno. Eram eles a soberba, que seria o orgulho excessivo, a avareza, que seria a ganância, a luxúria, a ira, a inveja, a gula e a preguiça. O último ponto que eu vou falar é sobre como era colocado uma luta entre essas virtudes e vícios. Na literatura e na arte medieval, os pecados eram representados como demônios, enquanto as virtudes apareciam como anjos ou santos. Poemas como Psicomaquia representavam batalhas simbólicas entre as virtudes e vícios. Ética cristã via a vida como um combate espiritual, no qual os fiéis deveriam vencer as tentações. Bom, e para concluir esses meus pensamentos, esses conceitos foram fundamentais para a moralidade medieval e influenciaram profundamente a sociedade. Agora vamos ver um pouquinho dos grandes pensadores cristãos que desenvolveram essas ideias ao longo da Idade Média. Qual o sentido da vida ou por que existe o mal? Bom, Santo Agostinho, como filósofo, ele buscou responder essas questões. Ele se misturou nas ideias de Platão com o cristianismo e influenciou na filosofia até hoje. Ele viveu entre os séculos 9 e 10, na época do Império Romano. No começo, ele seguiu as filosofias pagãs e foi influenciado pelo maniqueísmo. Depois se converteu ao cristianismo e virou um dos maiores teólogos da igreja. Ele escreveu obras importantes como Confissões e A Cidade de Deus. Santo Agostinho foi muito influenciado pelo pensamento de Platão, principalmente pelo neoplatonismo também. Platão dizia que o mundo material era imperfeito e que a verdadeira realidade estava no mundo das ideias. Bom, Agostinho adaptou isso dizendo: a verdadeira realidade não está no mundo físico, mas sim em Deus. Na questão do livre-arbítrio tem a seguinte questão: se Deus é bom, por que existe o mal, certo? Então, Santo Agostinho buscou também responder essas questões. Como tipo, o mal não é algo criado, mas sim a ausência do bem. A gente pode usar muito o exemplo da questão de o que é o escuro ou o que é o vazio. Tipo, o escuro é nada mais, nada menos do que a ausência da luz, certo? Tipo isso. Já na Fé e Razão, tem a seguinte frase, que compreender para crer e crer para compreender, certo? Para Agostinho, a razão ajuda a entender o mundo, mas a fé é essencial para alcançar a verdade absoluta. Tipo, ele dizia que a gente devia buscar o conhecimento, mas só compreendemos plenamente se tivermos fé. A gente pode usar como exemplo um quebra-cabeça, certo? Em peças montadas, vai fazer sentido a partir do momento que está montado. Já outras peças não fazem sentido quando não encaixadas na peça certa. Eu vou recapitular os principais pontos, certo? Agostinho trouxe a filosofia de Platão para dentro do cristianismo, mostrando como as ideias podem se complementar. Ele defendeu que o mal não existe, é sim a ausência do bem. Que a gente tem livre-arbítrio e a gente pode escolher os nossos próprios caminhos. Além disso, destacou que a fé e a razão não devem se opor, mas sim caminhar juntos, lado a lado. Olá, hoje eu vou falar sobre uma das representações mais fascinantes da Idade Média, a árvore das virtudes e dos vícios. Essa árvore era para ensinar as pessoas sobre o bem e o mal, de uma forma mais visual e fácil de entender. Bom, eu vou me aprofundar agora um pouco mais sobre esses ensinamentos visuais. Bom, na Idade Média, muitas pessoas não sabiam ler, por isso a igreja usava símbolos para facilitar a vida das pessoas. E nisso, esses símbolos era como a árvore das virtudes e dos vícios, que mostrava a luta entre o bem e o mal na humanidade, na alma da humanidade. Bom, eu estou falando sobre a árvore das virtudes e dos vícios. E como é essa árvore? Bom, a árvore dos vícios é um bem de forma de árvore, né? E a árvore dos vícios representava qualidade, como carisma, paciência e humildade. Cada virtude era como um outro fruto, mostrando como o bem cresce na vida das pessoas. Bom, já a árvore dos vícios é uma forma de mal em raízes. Mostrava pecado como orgulho, a avareza e luxúria.
Eles eram representados como raízes e galhos, que corrompiam a alma, levando ao afastamento de Deus. E como era essa influência na sociedade? A igreja tinha um papel central na sociedade medieval. Ela definia o que era o certo e o errado, influenciando leis, comportamentos e até mesmo arte. Bom, vamos falar agora sobre a humanidade versus orgulho, né? A humanidade era vista como a base de todas as virtudes, enquanto o orgulho era a raiz de todos os vícios. Essas dualidades eram central na educação moral cristã. Como assim a educação? Como era a educação na Idade Média? Bom, essa árvore era usada para ensinar tanto o creu quanto os fiéis. Ela parecia sermões, manuscritos, obras de artes, reforçando os valores cristãos. A arte e a cultura na Idade Média. A luta entre os virtuos e os vícios aparecia em vitrais, pinturas e esculturas. Essas obras serviam como lembretes visuais dos ensinamentos cristãos. Bom, e para concluir a minha fala, a árvore das virtudes e dos vícios não era só um símbolo, era uma ferramenta poderosa que moldou a modalidade, a arte e a cultura da Idade Média. E você, o que você acha desse ensinamento? Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre outras religiões e também transição. E isso inclui a relação com outras tradições religiosas, que é interações entre o cristianismo, judaísmo e também o islamismo. E o primeiro ponto é na Idade Média, onde os cristãos, judeus, muçulmanos conviveram em diferentes regiões da Europa e também do Oriente Médio, interagindo culturalmente, economicamente e também intelectualmente. E o segundo ponto é na Península Ibérica, que durante o domínio muçulmano, judeus e cristãos eram considerados povos dos livros e podiam viver sob domínio islâmico, pagando um imposto especial. Isso permitiu trocas culturais com grandes avanços em medicina, matemática e também na filosofia. O terceiro ponto é no Oriente Médio, que durante as cruzadas houve intensos contatos entre cristãos, europeus e muçulmanos. Além dos conflitos militares, os europeus também absorveram conhecimentos científicos e técnicos da civilização islâmica. O último ponto é nos reinos cristãos da Europa, que os judeus desempenhavam papéis importantes como comerciantes, banqueiros e também intelectuais, pois muitas vezes eram impedidos de possuir terras. Bom, ao todo isso inclui também os períodos de convivência de momentos de conflito, que apesar das interações pacíficas, houve também momentos de perseguição e também de intolerância. No caso, temos as cruzadas, que aconteceu em 1096 e acabou em 1291, e foi expedições militares cristãs para conquistar territórios do Oriente Médio sob o domínio islâmico, que resultou em conflitos entre cristãos e também muçulmanos. Depois a gente tem a expulsão de judeus e muçulmanos, que no final da Idade Média, judeus foram perseguidos em vários reinos cristãos na Espanha. E os reinos católicos expulsaram muçulmanos e judeus em 1492. A gente também tem a Inquisição, que foi criada para combater heresias e práticas religiosas divergentes, que atingiram principalmente judeus convertidos ao cristianismo, que é chamado de cristãos novos. Depois a gente tem a influência na política e na sociedade medieval, que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa na época, influenciando as leis e também a organização da sociedade, né? E a moral cristã definia os padrões de comportamentos e valores também da nobreza, e do clero e também dos camponeses. E depois a gente também tem a relação entre religião e o poder, que os reis frequentemente justificavam o seu governo com base na vontade divina. E a igreja influenciava decisões políticas e também alianças. E depois a gente tem sobre judeus e muçulmanos, que eram tolerados em algumas regiões devido à sua importância econômica e intelectual, mas em outras frequentavam perseguições, sendo expulsos e forçados a se converter. E por fim, a gente tem
transição para a ética protestante, que inclui mudanças para a reforma protestante. E no século XVI, Martinho Lutero ele questionou o poder da igreja e defendeu também a salvação pela fé. E o protestantismo ele incentivou a leitura da Bíblia e também rejeitou o culto aos santos. Depois a gente tem a diferença entre ética católica e protestante, que o catolicismo medieval ele valorizava a hierarquia e a caridade, enquanto o protestantismo ele destacava o trabalho como vocação divina e a responsabilidade individual na fé. E por último a gente tem o impacto na economia e sociedade moderna, que o protestantismo ajudou a formar o espírito do capitalismo e, segundo Max Weber, ele incentivando o trabalho disciplinado e também a poupança. Também impulsionou a educação e influenciou a política nos países protestantes.